Salve turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Xavier Code no curso Pandas Essencial. Eu sou o professor Samuca, deixa seu like, se inscreva no canal e a partir desse vídeo vamos botar a mão na massa com manipulação de dados propriamente dita. Só um detalhe pessoal, aqui na descrição desse vídeo você encontra a playlist completa com todos os vídeos deste curso, tá bom? Você também vai encontrar uma playlist para o curso de Python essencial para Data Science que a gente já tem publicado no nosso site, tá bom? Para você que está com um pouco de dificuldade em Python, então eu sugiro que você faça esse curso primeiro para você ficar bem mais à vontade aqui com esse curso de Pandas, tá bom? Então tem um link aqui também na descrição desse vídeo e também tem um link para o repositório de códigos no GitHub, onde nós teremos aqui todos os códigos feitos aqui nesse curso serão postados e disponibilizados para vocês. Eu estou até aqui com o repositório aqui um pouco cru, já porque eu ainda não terminei, né? Nós estamos desenvolvendo o curso ainda, mas aqui nesse repositório, dentro da organização Xavier Coding, vai ter o link aqui embaixo, você vai ter aqui esses arquivos inicialmente, e uma coisa que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte, ó, nós nesse curso nós utilizaremos apenas um notebook para fazer todos os códigos, e aqui eu deixei um arquivo chamado manipulação de dados código base, tá bom? Então eu vou utilize esse código, esse notebook aqui desse arquivo, para começar do mesmo ponto de partida que eu estou começando nesses vídeos, tá bom? Então faça isso porque aí você vai conseguir partir do mesmo lugar do que eu nesses vídeos e depois chegar no mesmo resultado final. E o resultado final eu vou deixar nesse arquivo aqui chamado manipulação underline de dados, tá bom? É isso que eu vou fazer aqui, tá bom? Isso que eu vou fazer nesse curso. Outra coisa é que você tem que, se você não quiser usar o Jupyter Lab, né, para fazer as coisas localmente como eu farei aqui nesse curso, você pode simplesmente usar o Google Colab, que a gente tem falado nas disciplinas, né? Nos outros cursos, por exemplo, de Python, você entra aqui no Google Colab, você tem todo um ambiente Python com os notebooks para você trabalhar com todos os pacotes já essenciais instalados, então você não precisa instalar nada na sua máquina, basta que você utilize o Google Colab. O meu navegador aqui ele está em italiano, mas basicamente você vai ter algo como New Notebook ou Novo Bloco de Notas, talvez em português tenha essa nomenclatura, tá? Aí basta que você crie, você vai ter, vai ter esse caso aqui, ó, vai ter um notebook, tá carregando, onde você pode trabalhar aqui online também sem instalar nada. Mas eu não farei isso, eu vou usar localmente. Eu estou aqui na pasta do repositório dos códigos no GitHub, então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Jupyter Lab, aqui na minha máquina, eu estou no Linux. Abriu aqui, deixa eu dar acho que já tá bem grande aqui, já dá para vocês verem. Muito bem, nós temos esse código que aqui de manipulação de dados, tá? Tem aqui a manipulação de dados código base, mas eu vou usar esse manipulação de dados mesmo, que é uma cópia do código base nesse momento aqui desse vídeo, tá bom? Onde eu vou disponibilizar o código final para vocês. Muito bem, vamos começar então os nossos estudos aqui sobre o Pandas. Então, neste tutorial, vamos aprender o essencial da biblioteca Pandas para manipulação de dados. É importante frisar que nós não faremos análise exploratória dos dados, e sim aprender como usar a ferramenta para manipular os dados, os datasets. A primeira coisa que a gente vai ter que usar, vamos importar os pacotes usados nesse notebook, e nesse primeiro momento a gente só vai usar um único pacote, que é o próprio Pandas. Então, uma vez que você instalou na sua máquina, ou você está usando aí o Google Colab, basta para você importar que esse pacote, né, no teu código, que você importe aqui o Pandas como importar a biblioteca Pandas para o teu notebook. E por convenção, a comunidade usa a seguinte expressão: importe Pandas as PD. Tá bom? Então, a partir desse momento, se eu executar, eu vou dar um Shift Enter aqui no Jupyter para executar essa célula de código. E a partir desse momento eu tenho que a biblioteca Pandas foi importada para o meu notebook, mas eu tenho acesso a essa biblioteca pelo alias PD. É isso que eu tenho aqui. Só um último detalhe também, mais inicial, se você não tem nunca trabalhou com os notebooks aqui, saiba que um notebook aqui que nós estamos trabalhando, basicamente é um arquivo, como se fosse um arquivo de web, né? Onde você tem um conjunto de células, que são esses camaradinhas aqui, ó, onde tá azulzinho, ó, são um conjunto de células, e essas células elas podem ter códigos, você pode executar o código do seu notebook, e também textos. Então o notebook é como se fosse um caderno mesmo de anotações, onde você tem aí você pode misturar nesse caderno textos em formato Markdown,
tá? Que é uma linguagem de marcação, como HTML, por exemplo. Você pode colocar até texto cru aqui também, você pode fazer, né? Raw, e você pode misturar com códigos, tá bom? Então, é isso. Muito bem. Vamos ver um pouquinho agora de importar o dataset. Então, manipulação básica de datasets. O dataset que a gente vai usar é exatamente aquele que eu mostrei nos vídeos passados, é o dataset sobre os preços dos combustíveis no Brasil. Esse dataset ele está nesse link aqui, ó. Vou clicar aqui, você encontra o dataset nesse link, tá bom? E note que o dataset aqui, pessoal, eu tenho até essa observação, ó. Antes disso, vamos descrever um pouco o dataset. Esse dataset contém os registros dos preços médios semanais dos combustíveis do Brasil entre os anos de 2004 e 2019. Cada amostra, ou seja, vou colocar até ao invés de amostra, para não confundir com estatística, cada observação consiste em um registro de preço aferido para um dado tipo de combustível e uma dada localidade no Brasil. Alguns dos principais atributos, colunas, do dataset são estado, produto, número de postos pesquisados e preço médio de revenda, por exemplo. E uma observação aqui, ó, note que o arquivo disponibilizado no Kaggle está no formato TSV. Se você entrar aqui no Kaggle, você vai ver que o arquivo está aqui, ó, no formato TSV, que é um formato também aceito pelo Pandas, né? Até coloquei, embora o Pandas consiga abri-lo normalmente, nós aqui, né, convertemos tal arquivo para o formato CSV, como Separated Values, né, valores separados por vírgula, que é um dos formatos mais utilizados, só que ao invés da gente usar vírgula para separar esses valores, eu fiz uma pequena mudança aqui, eu usei o ponto e vírgula, apenas para mostrar para vocês diferentes maneiras para você carregar um dataset. Então eu fiz isso de propósito, para que a gente tenha, para que a gente tenha um problema de carregamento e saber como resolvê-lo, tá bom? E esse dataset já mudado está aqui nessa pasta Datasets. Tá aqui o arquivo, é um arquivo, deixa eu mostrar aqui para vocês. É um arquivo .csv, tá bom? Se você consegue abrir aqui pelo próprio Jupyter, se eu clicar aqui, ó, eu vou abrir. E note que eu tenho aqui um conjunto de linhas, é como se fosse um Excel aqui, tá bom? Eu tenho um conjunto de linhas e colunas, e nesse caso aqui, note que são vários, para cada linha eu tenho valores separados por ponto e vírgula. Então, o meu visualizador aqui no Jupyter, ele não está sendo apto a visualizar esses dados, separá-los em colunas, porque eu estou falando que o meu delimitador, o nosso separador aqui de valores, ele está considerando que é a vírgula. Basta que eu venha aqui e coloque ponto e vírgula, que agora nós temos que aquele padrão, né, de valores separados agora por ponto e vírgula foi reconhecido aqui pelo esse visualizador do Jupyter, e ele criou uma coluna para cada um desses valores aqui, de cada uma das linhas, tá bom? É dessa maneira que é feito. Então, é só para vocês terem uma ideia do que está diferente aqui. Muito bem, vamos começar aqui a fazer a importação do nosso dataset. Para você importar um arquivo CSV do disco, basta que você chame a função readCSV do Pandas. Então, eu escrevi isso. Aqui no Jupyter, se você colocar aqui dentro do abre e fecha parênteses, Shift Tab, você vai ter aqui rapidamente a documentação sobre a assinatura dessa função, tá bom? Você pode ter isso aqui. Você também pode acessar a documentação colocando read_CSV aqui e Pandas, você vai ter a documentação completa aqui dessa função, documentação oficial dessa função no Pandas, e coisas mais importantes, ó, tem a descrição dos parâmetros aqui, tem o retorno também lá embaixo, ó. O retorno vai ser um data frame, a quantidade de coisa que você pode fazer só na leitura. Retorno é um data frame, que é uma tabela para nós, mas um dos parâmetros mais importantes nesse primeiro momento que nós queremos é o file path, né, o caminho, né, do arquivo, e depois o separador que a gente já vai ver. Então, deixa eu voltar aqui. Então, eu vou passar aqui, ó, o diretório do nosso dataset. Eu vou colocar o ponto para significar que é no diretório atual, né, do meu arquivo. Então, eu estou executando aqui, ó. Esse arquivo que está verdinho aqui é o nosso notebook. Então, o ponto significa no mesmo diretório, poderia ser omitido, mas eu vou deixar aqui. Então, eu estou dizendo aqui, ó, ponto barra. No mesmo diretório desse arquivo do meu notebook, existe uma pasta chamada dataset. Se escrever só, por exemplo, dat e dar um espaço, um tab, o Jupyter já completa para mim. E se eu dar um outro tab, como eu só tenho um único arquivo dentro desse diretório datasets aqui, ele já completa para nós. Então, a gente tem isso, e o resultado dessa função vai ser um data frame. Vamos armazenar essa tabela, esse data frame, numa variável que eu estou chamando de data aqui. Para executar, eu tenho algumas formas de executar essa célula. Eu poderia executar colocando o Ctrl Enter
Se eu fizer isso, ele executa e fica com o cursor, né, na mesma célula. Se eu colocar o Shift, note que aqui foi 2, né? Foi a segunda execução de células de código aqui no meu notebook. Se eu colocar Shift Enter, ele executa e move o cursor para a próxima célula. Então, note que era 2, agora essa célula virou a terceira execução do nosso notebook. E se eu fizer aqui o Alt Enter, ele executa a célula e cria uma nova célula abaixo, tá bom? São atalhos que você pode usar, que deve estar escrito em algum lugar aqui dos views e tudo mais, você também vai ter esse tipo de coisa. Para você remover uma célula, você clica no ESC e aperta 2 vezes o D, ele remove uma célula para você, tá bom? É dessa forma. Se eu não me engano, se você apertar com o direito aqui numa célula, o botão direito, você tem esses atalhos devem estar aqui, tá bom? Ó, de delete cells tá aqui, então é só alguns atalhos que eu costumo utilizar. Muito bem, a gente carregou então um dataset para o nosso notebook, que está armazenado na variável data. Para a gente mostrar esse dataset aqui no Pandas, basta que a gente escreva, por exemplo, data sozinho aqui na célula e execute. Então aqui a gente tem o nosso dataset como foi carregado em memória aqui usando o Pandas. Então note que aqui, pessoal, a gente tem nosso data frame, ó, nós já sabemos que nós temos 106.823 linhas e uma única coluna. Mas você vai falar, pô, Samuca, mas tem muitas colunas, né? Só que note que a gente está tendo aqui na hora de carregar o mesmo problema que a gente teve ali na visualização, pelo visualizador, pelo Excel do Jupyter, né? Porque o que está acontecendo? Está vindo todos os valores como se fosse uma única coluna. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal, é porque o separador, ó, se eu colocar aqui, ó, o SEP, que é o separador, ó, ele por padrão, ele considera, ó, aqui está um pouquinho, deixa eu aumentar, o separador, ele por padrão, ele considera nessa função que seja uma vírgula, e nós não estamos usando vírgula. Então, é importante que você mostre qual que é o separador correto para fazer a leitura corretamente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó, eu vou copiar a mesma linha de código. Mesma linha de código, só que aqui eu vou colocar aqui o separador, o SEP. Separador aqui, eu vou abrir abre e fecha as aspas simples, eu vou passar string, ó, o separador é o ponto e vírgula, o semicolon aqui, né, o ponto e vírgula. Carreguei, a gente pode agora na coluna de baixo exibir a nossa tabela, né, nosso data frame. Então agora foi lido de uma maneira bonitinha aqui. Então a gente tem todas as colunas. Então agora vamos pela embaixo, ó, continua tendo a mesma quantidade de linhas, né, de observações, e nós temos agora 21 atributos, 21 colunas. Se você olhar aqui na hora da exibição, você vai ver que a visualização aqui ela acaba não tendo espaço suficiente para visualizar todas as colunas, então é por isso que tem reticências aqui, tem esses 3 pontinhos. A mesma coisa pelas linhas, né? A gente vai mostrar 106 mil linhas aqui para você. Então ele mostra só um conjunto talvez de 10 linhas aqui para você e coloca reticências aqui, tá bom? Então essa é a maneira. A gente acabou então de carregar um dataset da memória. Deixa eu colocar aqui só um comentário. Vou colocar aqui então carregando, eu tenho a minha colinha aqui do lado, para eu não esquecer nada, carregando o dataset corretamente. Que neste caso, usa o separador, que é o ponto e vírgula, tá bom? Nesse caso específico, tá bom? Você pode ter datasets que não usam separador, então isso aqui não é obrigatório, vai variar de como estão armazenados o seu arquivo, né, do seu dataset. Muito bem, antes de terminar esse vídeo, deixa eu mostrar para vocês mais 2 funções aqui. Então, vamos supor que a gente queira exibir, né, rapidamente, a gente tem o dataset na memória, ao invés de exibir toda essa quantidade de informação, a gente pode usar uma função chamada head, que ela vai exibir para nós a cabeça do dataset, a cabeça do data frame, que nesse caso, por padrão, se eu colocar aqui ó, Shift Tab, ele vai falar para nós que ele espera um número n, que por default é 5, né? Por default é 5, ou seja, ele retorna as primeiras n linhas do dataset. Se eu não informar nada, ele considera 5, então ele vai retornar para nós as 5 primeiras linhas do dataset para nós. Então, 5 rows aqui. Então, é isso que acontece. E se a gente quiser, a gente pode passar mais... eu quero ver agora as 10 primeiras linhas. Então, se eu passar um número aqui, mostra, né, como que eu coloquei aqui, deixa eu ver na minha cola. Simplesmente, ó, exibe as 10 primeiras linhas do data frame. É isso que a gente tem. Se a gente exibir aqui, agora ele traz para nós as 10 primeiras linhas. E com isso eu vou terminar esse primeiro vídeo de manipulação. Agora nós temos muitas e muitas coisas para fazer, tá bom? Então deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo, pessoal!